A história do Arnold Schwarzenegger é bem impressionante, né? Ele conta tudo no livro dele, a autobiografia, chamado Total Recall. E uma coisa que me marcou muito é você pensar na jornada dele como um todo. Quantas coisas improváveis ele conseguiu, quantos sucessos ele teve. Ele se apaixonou pelo fisiculturismo quando ele tinha 14 anos na Áustria, quando esse esporte ainda era muito desconhecido mundialmente, mas ele achou que isso podia ser o passaporte para a vida dele, para ele ter sucesso, fama e etc. E de fato, depois de trabalhar muito, ele conquistou o primeiro lugar, que ele veio a conquistar várias vezes ainda. Mas não só ele conseguiu ser o campeão do mundo em fisiculturismo, numa época que esse esporte não dava dinheiro, não tinha muito renome, não tinha muita mídia, não tinha nenhum marketing, mas ele conseguiu transicionar dali para o mundo do cinema. E isso por si só já seria um feito incrível. Para pensar, todo mundo falava pra ele, cara, primeiro, cria um nome artístico, seu nome é Arnold Schwarzenegger, é muito grande, é esquisito, ninguém sabe falar, você nunca vai ter sucesso assim. Segundo, começa com papéis menores, você vai pegar papel de segurança da festa, o cara que bate em alguém num filme de ação e vai crescendo a partir daí. Você é muito grande, você é muito esquisito, você tem um sotaque muito forte, assim, nem considera a possibilidade de pegar um protagonista. E ele ouviu isso, mas ele falou, cara, não, eu não vou fazer nada disso e eu vou conseguir o meu caminho. E de fato ele conseguiu. Ele chegou a ser o ator mais bem pago de Hollywood. Ele fez vários filmes que todos foram campeões de bilheteria. E ele conseguiu fazer dentro do cinema ainda uma coisa extremamente rara, que foi mudar dos filmes de ação para filmes de comédia. De novo, todos os produtores, todas as pessoas de Hollywood que ganham dinheiro com isso, a gente fala, cara, você dá dinheiro fazendo filme de ação. Não conserta o que não está quebrado, né? O time que está ganhando não se muda, continua assim. Mas ele conseguiu batalhar e de fato fez vários filmes de comédia que foram muito bem sucedidos. E mais uma vez, depois disso, ele quis entrar no mundo da política, nos Estados Unidos, que é um país extremamente patriota, sendo ele, por mais que fosse naturalizado já na época, uma pessoa que nasceu em outro país, que tinha um sotaque, que tinha um nome claramente que mostrava que ele não era de lá. E ele conseguiu, não foi um cargo pequeno, ele não foi um vereador, um deputado, ele chegou a ser governador da Califórnia, eleito e reeleito. Então, eu acho que é muito interessante aprender com as pessoas, né? Como é que ela consegue isso? Como é que essa pessoa teve um sucesso contra todas as possibilidades? Não só uma vez, mas várias, consistentemente. Qualquer sucesso desse que ele teve, individualmente, já seria uma coisa gigantesca. Qualquer pessoa que consegue ter um sucesso em Hollywood, consegue ter um mínimo de estrelato, já venceu milhões de pessoas literalmente para conseguir aquilo. Qualquer pessoa que consegue sucesso na política também é muito difícil. Qualquer pessoa que consegue transicionar de um gênero de filmes para outro também. Ele conseguiu fazer tudo isso, né? Então eu acho muito interessante estudar essas pessoas e perceber como é que ele faz. Um ponto que me marcou muito no livro é que ele comenta como que ele definia as metas. Ele fala, cara, em algum momento eu estava lá, eu já tinha ganhado o Mr. Olympia, né? Tinha batido uma meta que eu tinha por muito tempo tido de mim mesmo, essa visão de campeão e etc. E eu comecei a pensar nas próximas coisas. Então eu escrevi as metas como eu aprendi a fazer no ginásio que ele treinava lá na Áustria. Ele falou, lá ele fazia uma meta muito específica de como que ele queria ganhar peso, que músculo que ele queria ganhar, quantas horas ele queria trabalhar, e ele fez a mesma coisa com os outros objetivos dele. Então, por exemplo, no livro ele coloca que nesse período tinha algumas metas ainda de exercício físico, então uma era malhar 5 horas por dia, outra era ganhar 3 quilos de massa magra, a outra era fechar mais 12 créditos na faculdade, porque naquela época ele estava nos Estados Unidos com um visto que não era o de estudante, então ele não podia, ele tinha um limite de créditos que ele podia fazer, ele estava fazendo uma faculdade lá à distância, enfim, ele queria conseguir fechar algumas coisas, conseguir juntar $5.000, conseguir ganhar o suficiente para juntar $5.000 e comprar uma casa e se mudar para ela. Essas foram as metas que ele colocou. Eram bem específicas. Eu acho muito legal que ele conta como que muita gente achava essas metas talvez um pouco limitantes, né? Se você tiver que fazer aquilo, você tem que comprar uma casa, você tem que ganhar esse dinheiro, tem que conseguir esses créditos. Mas ele diz que para ele aquilo era muito libertador, porque a meta mostra onde você quer chegar. Mas o como você pode ir fazendo. Então assim, que horas do dia você vai malhar, você pode variar como que você vai ganhar esse dinheiro, né? Que tipo de trabalho você vai fazer. Ele percebeu que naquela época tinha alguma demanda para trabalhar com a construção civil. Ele era austríaco, ele tinha um outro amigo que também era da Europa, e ele percebeu que naquela época tinha um mercado, as pessoas valorizavam muito os trabalhadores de mármore da Europa. Então eles começaram a prestar esse serviço, de ir na casa das pessoas e construir lareiras, e trabalhar com pedras e tudo mais, e foi juntando dinheiro, e a partir daí ele comprou um apartamento, reformou, colocou para alugar, depois comprou outro. E naquela época, óbvio que isso era muito mais barato do que hoje em dia, mas ainda assim, ele tinha uma meta muito clara e ele fazia tudo o que era necessário para chegar lá. Eu acho que esse é um aprendizado muito bacana. Ele fala que ele não tomou nenhum caminho convencional, porque ele percebeu desde cedo que ele não era uma pessoa convencional. Quando ele conseguiu o primeiro grande papel dele, que foi do Conan o Bárbaro, ele já era milionário. Ele falou, cara, fazer audição não é pra mim, por tudo isso que todo mundo fala. Eu não vou conseguir o sucesso que eu quero seguindo o caminho das outras pessoas. Eu, de fato, sou grande demais, eu sou muito esquisito, eu tenho que fazer um outro caminho.
Então ele tinha que ter uma independência financeira porque ele realmente queria ser ator de Hollywood, ele queria conquistar esse objetivo. E aí ele investiu muito, trabalhou muito duro na construção civil, começou a juntar dinheiro, reformou um apartamento, alugou e etc. E com esses investimentos no setor imobiliário, em alguma hora ele conseguiu essa independência financeira. Mas ele não parou por aí, ele não queria crescer só nesse mundo, ele tinha um objetivo muito claro e foi isso que ele continuou seguindo. Isso resolveu um problema. Ele falou, ok, né, agora eu tenho dinheiro suficiente para não depender de um papel, eu não tenho que pedir por favor para um diretor nem nada disso. E aí ele foi trabalhando em como conquistar o que ele queria. Lá atrás, ele serviu o exército uma época e ele já estava no fisiculturismo, já estava malhando, ele já levava isso muito a sério. E aí tinha um período que eles tinham que fazer um treinamento com tanque de guerra, sair e tudo mais. Ele falou, cara, eu tenho que malhar de qualquer forma. Então chegava de noite, ele arranjava um jeito de levar os pesos, tinha um banco dobrável, ele ia malhar, ele fazia o que tinha que ser feito. Tinha uma competição que ele teve que fazer, ele queria muito participar, e ele estava, teoricamente, fazendo algum treinamento, fazendo alguma coisa, e ele foi assim mesmo. Voltou, ele foi preso por alguns dias, não foi nada tão grandioso. Mas eu acho que isso mostra essa determinação dele, esse foco em fazer o que foi necessário. Ele fala muito sobre como ele se visualizava já tendo aquela meta sido conquistada, como ele se via realmente, né? Quando ele queria malhar, ele se via grande, ele se imaginava assim. E uma época ele foi contratado para fazer um filme que ele tinha que ficar mais magro, ele tinha que diminuir bastante. Ele dizia, cara, toda a comunidade dos bodybuilders, todos eles focavam em crescer, todos os artigos, todo mundo ensinava como você ficar maior, ninguém ensinava como ficar menor. Então ele teve que mudar realmente o mindset dele. Ele falou que ele começou a se visualizar como um corredor, um nadador, uma pessoa que anda de bicicleta. E ele começou a praticar esses esportes para secar, para conseguir de novo, bater essa meta, e ele foi fazendo isso o tempo todo. Em algum momento ele percebeu também que ele não estava trabalhando a cabeça dele muito bem. E ele mesmo faz essa analogia, ele fala, pô, é meio burrice, né? Eu estava me sentindo estressado, cansado, e eu sabia que quando eu trabalhava um músculo, por exemplo, né, se eu estava com a perna dolorida, eu tinha que fazer alguma coisa, eu fazia uma massagem, eu ia botar uma compressa de água gelada ou de água quente, eu ia buscar uma pessoa para me ajudar, um fisioterapeuta e tudo mais, eu ia dar atenção para esse músculo e curar ele. Então se a minha cabeça está mal, eu também tinha que encontrar um jeito de fazer isso. E naquela época ele conhecia umas pessoas que estavam falando sobre meditação e ele foi lá aprender a fazer isso. Ele mesmo fala que tinha muita besteira, ele fala, tinha muita coisa do ritual que eu não me importei muito, mas é isso, ele tinha um objetivo e ele foi lá e conseguiu o que ele queria, né? Ele aprendeu um jeito de relaxar a mente, de se concentrar, e essa habilidade de definir metas e se visualizar tendo elas conquistadas, eu já vi em muitos outros lugares e com certeza pro Arnold eu acho que fez muita diferença. Isso e trabalhar duro. Ele não só define a meta e se imagina e fica em casa sentado vendo TV. Ele realmente vai todo dia. Ele foi por muito tempo, durante 5 horas por dia, todo dia, para academia, para malhar, para pegar peso. Quando ele foi também fazer cinema, ele contratou um coach para diminuir o sotaque dele. Ele trabalhava tudo o que ele podia. Até na parte de fisiculturismo, ele falava que ele foi um dos primeiros fisiculturistas a contratar uma professora de balé particular. Porque ele falou, cara, todo mundo se preocupa em fazer a pose, mas a transição entre as poses acaba ficando muito esquisita. Então ele queria melhorar nessa fluidez, nesse momento. E é isso, ele estava disposto a fazer algo diferente, algo que a maioria das pessoas poderia achar ridículo, mas para ele não importa, porque ele queria chegar lá. E é muito bacana ler o livro porque, pelo menos pra mim, eu acompanhei de alguma forma a vida dele de longe, né? Eu fui ver no cinema a estreia de vários filmes que ele chegou a lançar. E eu acho que a maioria das biografias tem esse lado do entretenimento. É sempre interessante você ver uma pessoa progredindo na vida, conquistando, enfrentando obstáculos, tendo problemas, ainda mais quando é uma pessoa que de alguma forma você conhece, nem que seja só publicamente. Ele fala bastante no livro sobre a carreira política dele, como que ele tentou unir, né, nos Estados Unidos os democratas e os republicanos e o foco que ele deu no governo dele para a parte ambiental. E óbvio que qualquer político vai ter sempre polêmica junto dele, vai ter sempre muitas pessoas criticando, falando isso, falando aquilo. Mas eu achei muito interessante pegar essa visão até de alguém que era externo a esse mundo, né? Ele nunca foi da política. Ele foi casado com uma Kennedy e por causa dela, por causa da família dela, ele foi sendo introduzido a esse universo da política, ele ia nos jantares, ele começou a achar aquilo interessante. E ele conseguiu chegar lá. Todo mundo falava, cara, você não é nem americano, você não vai conseguir, ou então tenta um cargo menor. Mas não, ele foi governador da Califórnia, e eu acho que essa postura realmente é muito marcante, é algo que tem muito a ensinar. Então o livro é bem divertido, eu recomendo a leitura, mas esse ponto pra mim ficou muito marcado. Essa questão de definir meta, de se visualizar fazendo isso e de trabalhar duro. Fazer o que for necessário para você conquistar o que você definiu. É isso, boas leituras e eu te vejo no próximo vídeo.